E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, que já saiu o sorteio aí e vai enfrentar o time do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando dessa partida do time do Botafogo, também da preparação do time do Fogão para enfrentar o time da LDU de Quito pelas oitavas de finais da Copa Libertadores da América, quinta-feira e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Obrigada pra dupla, a gente volta a conversar também, mas segue no Rio de Janeiro, porque a Roberta Barroso vai participar conosco. Bom dia, Roberta. O Botafogo já treinou ou tá treinando? Tudo bem? Tudo bem, Mari? Bom dia para você, amigos do Sport Center, fãs de esporte. O Botafogo treinando agora na parte da manhã aqui no Lonier, nessa semana importantíssima, quinta-feira. Tem Libertadores, o Botafogo encara a LDU, jogo de ida das oitavas de final da competição. O Botafogo chega embalado para essa fase depois dessa goleada contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, 5-0. E para esse jogo, já para as próximas fases, o Botafogo pôde inscrever nesse momento 5 atletas. Montoro, Joaquim Correia, Arthur Cabral, Danilo e o goleiro Neto foram inscritos, estão à disposição do técnico David. Ontem teve a apresentação oficial do goleiro Neto, jogador de 36 anos, que assinou contrato até o fim de junho de 2027. O curioso é que o Neto chegou para ser aí o titular do Botafogo, porque o John até então iria para o West Ham. Estava naquela negociação avançada com o clube inglês, sendo que o jogador e também o West Ham não chegaram a um acordo e o John decidiu ficar no Botafogo. Acontece que tem agora dois grandes goleiros disputando posição no gol alvinegro. Eu perguntei ontem na entrevista coletiva para o Neto se ele está pronto para jogar, já para entrar em campo nessa quinta-feira, e ele disse que sim, que está pronto, inclusive vem de pré-temporada, fez 2 treinos e agora também até o jogo pela Libertadores tem mais 2, então cabe ao David decidir quem será o titular. Lembrando que na zaga o treinador não conta com o Caio Pantaleão, ele não foi nem inscrito para essa fase porque está lesionado. Com isso, o David Ricardo deve seguir ali, ser o substituto. Essa partida marca um reencontro do Botafogo com o Thiago Nunes, hoje técnico da LDU e que treinou o Botafogo no final de 2023, início de 2024. Mari, eu volto com... O Botafogo apresentou oficialmente o goleiro Neto como seu novo reforço. E o Neto chega em meio a uma polêmica da saída, da quase saída, na verdade, do John para a Inglaterra. Quem será que vai assumir essa vaga? Vamos ver a apresentação do Neto. Um novo reforço cheio de vontade para ocupar a vaga. Após 15 anos jogando na Europa, o goleiro Neto, até então no Bournemouth da Inglaterra, foi apresentado oficialmente pelo Botafogo. O arqueiro de 36 anos, com passagens por Atlético Paranaense e também por Juventus, Valência, Barcelona e Arsenal, já foi aprovado nos exames médicos e está regularizado pelo BID da CBF, podendo estrear pelo alvinegro. Neto chega ao time do técnico David Ancelotti em meio a uma disputa pela vaga do gol do Glorioso, depois da negociação de John com o West Ham ser desfeita. Questionado sobre a luta pelo espaço no gol do Glorioso, Neto tratou com naturalidade, afirmando querer ajudar e agregar ao elenco. Eu venho para fazer parte do Botafogo, eu venho para fazer parte desse projeto incrível, acho que a gente pode dizer assim, que vem sendo construído. E em grandes projetos, em grandes clubes, o nível é altíssimo. Já tive a possibilidade de estar em outros vestiários com jogadores de altíssimo nível. Nesse caso, como você referiu ao John, que tem uma história muito importante nesse clube. Mas a minha intenção é vir ao Botafogo. Eu venho porque é o Botafogo, pelo clube que é, e estou completamente à disposição do Botafogo. Sobre a vaga, o futuro ainda é incerto, mas para Neto, a expectativa desse retorno ao Brasil é manter o nível alcançado pelo atual campeão brasileiro e também da América. Eu vejo para o futuro, o que eu espero para a temporada, o que eu espero no Botafogo são só coisas boas. Ano passado o Botafogo acabou colocando a régua bastante alta, né? Acredito que para a gente manter isso a gente vai ter que trabalhar muito, a gente vai ter que tá muito concentrado realmente no que a gente busca, mas o que eu busco é isso, a régua num patamar bastante alto para poder trabalhar nesse nível. Muito bem, esse é o Neto, meu novo goleiro.
Ô, Tartar, gostou do meu novo goleiro? Você já jogou com ele, é isso? O início dele, né? O início do Neto foi lá no Atlético Paranaense. Aí eu tive uma passagem de alguns meses lá jogando o estadual. Aí tive o prazer em conhecê-lo. Bom goleiro ele? Muito bom goleiro. E uma ótima pessoa também. É um cara mesmo? muito tranquilo. Realmente um cara inteligente. Acredito que agora deve estar mais inteligente depois dessa temporada europeia. Você tá se chamando de antigo, Tartar? Eu não vou dizer isso porque eu tô quase com a idade dele, então entendi. vou Perfeito. poupá-lo. Olha aqui uma enquete, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Quem deve ser o titular no gol do Botafogo? John, Neto ou Léo Link? Essas são as 3 principais opções, porque tem outras 2 opções lá no gol do Botafogo. O John, que era o titular aí um tempão, hein, ô Pedrosa? Sim. Aí, ô Vene Casagrande, chegou o Neto, porque o John ia embora. Então o Botafogo foi lá e, ó, prontamente foi no mercado e, pum, trouxe um goleiro da mesma prateleira. E o Léo, que sempre foi o goleiro reserva do John, né, nessa temporada, também veio do Atlético Paranaense. E o Léo que deu conta do recado aí, mas a gente já conversou aqui. O Léo Link tem 24 anos só, ele é muito garoto ainda, né? Ainda tá formando, mas é um excelente goleiro. Mas o John e o Neto aí tá um pouquinho à frente na prateleira da experiência. O goleiro é igual o vinho, hein, ô Pedrosa? Quanto mais velho, mais inteligente, mais experiente ele vai ficando, né? Faz um pouquinho de diferença. Quem você escolheria aí, Pedrosa? O John. É mesmo? É porque eu acho que a adaptação do John ao time do Botafogo, ela é uma adaptação que já aconteceu. O John, infelizmente, teve esse episódio, acho que ele ficou manchado com uma parte da torcida, mas ele é um cara que foi o melhor goleiro do Brasil em 2024, ele ganhou a Libertadores, ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Esse ano não é uma temporada maravilhosa pro John, ele teve algumas falhas, a última agora na partida contra o Cruzeiro, mas teve algumas falhas nessa temporada que acabam baixando a confiança dele. Isso não quer dizer que ele é um mau goleiro ou um goleiro ruim, então eu fico com o John, porque eu acho que o Neto ainda vai ter que se provar. O Neto, eu acompanhei muito o Neto no Valência, principalmente, eu gosto muito de futebol espanhol, e depois ele foi pro Barcelona, ele também teve essa dificuldade, porque lá tinha o Ter Stegen, tinha outros goleiros e tal, mas o Neto é muito bom, muito, muito, muito bom. Só que eu vou acabar priorizando quem já é o ídolo do Botafogo. E aí, pessoal, vocês também concordam aí com o Pedrosa? Vocês acham que quem deve ser o titular do time do Botafogo é o John e não o Neto? Vocês acham que o Neto deve correr atrás da sua titularidade ou já chega como titular do time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, tá? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Vene Casagrande. Vamos lá, eu tenho que escolher um, né? Só tem um no gol. Não, é porque se eu fosse treinador, nesse começo de Neto aqui no Botafogo, talvez eu escalasse, por exemplo, numa Copa do Brasil. Não fala agora. Ou na Libertadores. Fala daqui a pouco. E eu vou dar minha opinião, o Tartar também. O Tartar contou a fofoca aí que jogou com ele, mas não falou ainda quem que ele escolhe. Pedrosa já escolheu o John. Tá escolhido. E tá equilibrando ali. Uma galera tá indo no John, outra galera tá indo no Neto. Vene vai dar a opinião dele daqui a pouco. Tartar também e eu também vou dar a minha. Quem será que eu vou escolher no gol do Botafogo? John ou Neto? Em sua vez, Vene Casagrande, te interrompi para a gente passar nosso caixa iluminado. Quem você acha que é o titular hoje no Botafogo? O John, o Neto ou o Léo Link no gol? Então, vamos lá. Eu, se eu fosse treinador, eu ia fazer um revezamento. Eu ia botar um goleiro, ou o John, ou o Neto, para jogar Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil. Eu ia ficar fazendo revezamento, porque eu acho importante o goleiro não ficar sem ritmo de jogo. Inclusive, recentemente, a gente até viu o Daniel Fusato no Vasco da Gama. Eu acho que ele falhou muito por conta disso, porque ele não estava com ritmo de jogo. Mas se é para escolher um titular, eu escolheria o Neto. E eu vou explicar por quê. Porque eu acho que o Botafogo foi atrás do Neto por conta da situação envolvendo o John, porque o John havia dito que ia embora, ia para a Premier League, ia ser feliz. Ele mesmo já tinha falado isso, já teve jogo despedido. Tanto é que o Botafogo foi atrás de um goleiro. E esse goleiro foi escolhido a dedo pelo treinador, o Ancelotti. Então, com todo respeito ao John, o Botafogo fez uma contratação porque ele disse que iria sair. Agora é ele que corre atrás da titularidade. Então, para responder a você e a enquete, se é para responder desse jeito, o Neto seria o meu titular. Olha lá, Vene Casagrande, empatou no estúdio, empatou no Twitter. Agora. Pedrosa escolheu o John, o Vene escolheu o Neto. 37,9 escolheram o John e 37,9 escolheram o Neto. Tartar, você vai ser a voz que vai desequilibrar, que vai desempatar. Na verdade, essa disputa aí, John ou Neto. Você vai escolher o Léo Link? Não. Vai. Então vamos lá, John ou Neto? Bom, eu acho que o John, por tudo que ele fez, tudo que ele representa, todas as vezes que foi testado, eu acho que ele
ele sim é o titular da posição. Porém, com tudo que se envolveu, a sua quase saída, o Neto chega com a escolha do seu treinador, de todo o staff. Então eu acredito que pode ser que o Neto seja o titular. Você desempatou! Eu acho que essa enquete aqui tem muito do coração botafoguense. Claro que tem. É muita gente chateada com o John. E tem uma coisa. Não é técnico. Eu quero que o botafoguense pense um negócio. São dois grandes goleiros, John e Neto. Tá muito o bem John servido. já mostrou que é dono do gol. Sim. Pegando o pênalti, final de Libertadores, em quartas de final de Libertadores, enfim, um grande goleiro. Protagonista na conquista de 24. Ele já segura o rojão. E o Neto, pelo que vocês trouxeram, é um grande goleiro. Só tem alguém que ganha nessa disputa. O Botafogo. Se você tem ou o Neto ou o John pra escolher, Lucas Pedrosa, é o famoso tanto faz. Joga pra cima o colete, quem pegar, tá tudo livre. Na verdade, você tem 3 bons goleiros. É o Léo isso. Link é um É baita verdade. goleiro também. Azar de quem for pegar o Botafogo na Copa do Brasil. E graças a Deus que eu tenho que beber água, eu não vou ter que escolher. Porque eu não sou a treinadora, eu não sou obrigada. A escalação do Botafogo com todos os atletas à disposição, para a gente ver mesmo se de fato esse time do Botafogo, não só o time titular, mas a galera que está ali no banco de reservas, que é uma opção também, se de fato é um elenco numeroso. Bocão que já falou que pro Brasileirão ele não acredita muito. John, Léo Link ou Neto? Esquece, esse trio aqui é um dos melhores do Brasil, de goleiros. De trinca não tem melhor no Brasil. É, eu Não acho tem? que de trinca não sei se não tem também, não. Trinca não Tô tem. pensando aqui, Palmeiras, Flamengo... Trinca não tem. Vasco, Cruzeiro... Não tem. Atlético Mineiro não tem mesmo, não. Acho que é a melhor do país. São os 3 que todo mundo queria ter. Na direita, Vitinho ou Matheus Ponte. Ok, gosto. O Caio Pantaleão ou o Bastos, que deve voltar aí nessa reta final de temporada, né? A gente torce para que isso aconteça. Pantaleão um mês parado. E o Pantaleão ainda tá machucado. Ele Ainda vai tem- a Pena o Bastos não conseguir jogar. Uma pena. E ele já não consegue jogar desde a final da Libertadores. Isso que deixa mais chateado. Antes da final, ele não jogou a final. Afinal foi o Adrielson. O Adriano jogou o Adriano jogou os últimos 4 jogos ou 5 do Ele ano voltou passado. contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita e sofreu uma pancada. E ele não voltou mais. Que era Não para voltou ter mais. sido operado e não houve um consenso, acabou não sendo operado e não conseguiu. Bom, vamos torcer para que ele volte a ter aquela boa fase dele, né? Pelo menos voltar a jogar já é interessante. Aí do lado esquerdo o Barbosa ou o David Ricardo, eu gosto muito também dessa dupla, acho Muito. que é bem interessante. Esse trio também é sensacional. Gosto muito também. Alex Qual? Telles, Marçal Lateral e Cuiabano, esquerdo. na esquerda. Sim, mas não é o melhor do Brasil. Também acho que não é o melhor do Brasil. Quem seria? Do Flamengo. Tu acha Vinha? Eu acho Vinha, Alexandro e Ayrton Lucas. Mas assim, para mim, bate de frente. Bate de frente. Eu gostaria de ter no meu time os 6. Obviamente, né? Que não é possível, mas vocês entenderam. No meio-campo, o Danilo ou o Newton que tá evoluindo. Marlon Freitas e Alain. Savarino, Joaquim Correia. Do lado direito do ataque, Arthur, Jefinho ou Natan Fernandes. Do lado esquerdo, Montoro, que ganhou a vaga mesmo, não tem jeito. Santi Rodrigues ou Matheus Martins, importante o gol dele marcado também. E lá na frente, Arthur Cabral ou Mastriani. O Botafogo ainda tá buscando Cris Ramos. o Cris Ramos, né? Que jogou no futebol espanhol, se eu não estou enganado, né, Boca? Sem dúvida no Cádiz. Mas assim, observando aqui o titular e as opções, as principais opções, né? Porque tem a garotada também da base, que está crescendo. Inclusive um salve pro Manuguinho, que garoto que tem muito potencial, jogou contra o Fortaleza. Baita jogador. Eu acho que esse garoto aí é bom ter muita atenção, porque pode render muitos frutos ao Botafogo. Dá pra gente dizer que o time reserva do Botafogo seria meio de tabela do Brasileiro? Pode ser. Se há encaixe coletivo, tem jogador aí que eu não. Tem 2 jogadores aí que eu tenho um resquício enorme, assim, né? Ranço não, mas eu não gosto do Arthur. O Arthur joga no limite. O Arthur é um jogador previsível que joga no limite. O Botafogo padece de jogadores que tenham os 2 lados do campo. O Arthur é um desses jogadores que não vai. A gente não está nem falando de Luiz Henrique. Mas eu acho que o Natan tem os 2 lados do campo, o Matheus Martins tem os 2 lados do campo, pode ser útil. Santi Rodrigues também não dá liga. O Tuco Correia, vai ou não vai? Eu acho que na altitude ele pede para sair em 5 minutos, porque ele não vai aguentar. Porque eu acho que ele é cansado, ele já é lento, é um jogador lento. Mas enfim, isso é uma brincadeira, mas... O Joaquim Correia, o meia? O Joaquim Correia. Enfim, Botafogo tem um bom elenco. Eu acho que na comparação com o Vasco, que teve uma internauta aqui que pediu aí,
No papel é tudo muito bonitinho, gente. O jogo de futebol é imprevisível, é injusto. No papel é lindo de morrer. Já vimos várias situações, você como jogador também, de carregar o favoritismo pra si. Na hora não é nada disso. São 11 contra 11. E o Botafogo tem o maior feito da história recentemente no futebol mundial. Na história, que é contra o PSG. Quando ninguém acreditava. Ninguém acreditava. O Botafogo e PSG, o Botafogo foi lá e ganhou do melhor time do mundo. Não, E quem também falou aí sobre esse sorteio da Copa do Brasil, do time do Botafogo, foi o pessoal do Band Rio aí, os donos da bola. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram sobre esse sorteio também aí, essa preparação, o time que o Botafogo montou e muito mais. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Tudo bem, Flávio? Boa tarde pra você, pro Fernandão, pro Bocão, pra todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Sorteio animado, logo de cara, 2 clássicos nessas quartas de final da Copa do Brasil. Esse sorteio que aconteceu agora há pouco aqui na sede da CBF, foram sorteados também os mandos de campo e o chaveamento até a final. Então, os confrontos ficaram assim, 4 confrontos, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense decidem em casa, Cruzeiro que é o maior vencedor da competição, maior vencedor da Copa do Brasil. O chaveamento também ficou dessa maneira, o vencedor de Atlético Mineiro e Cruzeiro enfrenta o vencedor de Atlético Paranaense e Corinthians, e o vencedor de Vasco e Botafogo enfrenta o vencedor aí de Bahia e Fluminense, então também poderemos ter um clássico carioca na semifinal, quem sabe, né, Flávio? Você falava aí sobre jogos de ida e volta, os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a data base está prevista para o dia 27 de agosto, já os jogos de volta no dia 11 de setembro. E aí depois do sorteio a gente pôde conversar aqui com alguns dirigentes na zona mista, e aí um dirigente do Fluminense, o Matheus Montenegro, confirmou pra gente que o John Kennedy recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk. Essa proposta então está nas mãos do departamento de futebol do Fluminense, eles estão analisando e logo mais darão uma resposta. A gente conversou também com o diretor de futebol do Vasco, o Admar Lopes, tentei tirar dele alguma questão em relação a reforços, algum nome, né, mas ele falou que não vai abrir nomes nesse momento, confirmou que há sim algumas negociações em curso e o foco do Vasco neste momento é reforçar tanto a defesa quanto o ataque. Perguntei para ele também sobre a questão do João Vitor. Nos últimos dias saíram muitas informações de que ele teria pedido para a diretoria do Vasco para deixar o clube por conta das recentes críticas da torcida. O Admar Lopes negou isso, disse que isso não é verdade. A gente pode conversar também com o Léo Coelho, dirigente do Botafogo. Perguntamos para ele sobre a questão do John, né? Porque o Botafogo contratou um goleiro, Neto, inclusive ele foi apresentado ontem no Newton Santos. Ele substituiria o John, que estava em negociação para o West Ham da Inglaterra, mas esse negócio foi desfeito, então o John segue no Botafogo. A gente perguntou para ele se o John realmente vai permanecer ou há alguma possibilidade dele deixar o Botafogo. Ele disse que nesse momento não, o John segue no Botafogo. Flávio, com você. Muito obrigado, Gabi. Informações completas, né? A Gabi, como uma ótima repórter aqui, conseguiu até tirar algumas coisas ali de alguns dirigentes. A gente vai falar individualmente sobre cada clube, mas agora vamos focar nessa Copa do Brasil, porque o mais quente foi agora há pouco. Fernandão e Bocão. Desses confrontos aqui, vamos deixar de lado onde não tem carioca, tá? Eles que lutem lá para ver quem vai chegar na final, porque já vai ter um carioca na grande decisão. Eu tenho certeza disso. Vasco e Botafogo é um clássico estadual, né? Acho que é um pouco mais difícil da gente ter uma ideia. Agora, Bahia e Fluminense é interessante que a gente vem de um confronto desses dois times pelo Brasileiro. Hoje o Fluminense entra em campo pela Sul-Americana contra o América de Cali, que eliminou o Bahia. Isso Poderíamos, aí, inclusive, ter um outro Fluminense-Bahia se o Bahia não tivesse sido eliminado. E deu pra gente ver que foi um confronto equilibrado entre esses dois times, né, no Campeonato Brasileiro. Flavinho, boa tarde pra galera de casa. Prazer mais uma vez estar aqui nos Donos. Falando de bola. Cara, foi um jogo em que o Fluminense entrou muito modificado, é bom a gente falar isso, ter isso bem claro. O Bahia veio completo para um jogo que para ele era muito importante. Vinha de jogos difíceis pelas competições, saiu, né, da Sul-Americana para o América de Cali. Veio claudicando, né? Teve problemas na Copa do Brasil também contra o Retrô, né? Ganhou em casa por 3-2, empatou lá em um jogo em que podia ter se complicado. O Rogério Ceni sabia disso, sabia que era importante vencer em casa, mas não venceu o Fluminense. Foi um jogo muito duro contra o Bahia lá.
muito bem taticamente, né? Muito maduro parece o Fluminense, mesmo com jogadores, né, jovens da base entrando, o Fluminense bem estruturado taticamente. Isso é o que fala muito pouco do Renato, que o Fluminense hoje é uma equipe muito bem estruturada taticamente, mesmo quando muda o sistema, né, de 3 zagueiros para uma linha de 4, sempre bem estruturado, bem organizado o Fluminense. E a gente acha, né? Eu tendo a imaginar que o Fluminense inteiro, né, com seus 11 jogadores titulares, com o seu grupo mais pronto para jogar essa semifinal essas quartas de final contra o Bahia, vá como favorito, mesmo jogando lá na Bahia. Não sei se essa ordem aí é a ordem dos confrontos, né? O Bahia, é isso mesmo. O Fluminense vai decidir em casa, Fluminense e Botafogo decidem em casa. Então, o Fluminense, para mim, na minha opinião, entra como favorito nessa decisão. Por quê? Porque completo, eu acho que chega para jogar contra o Bahia em melhores condições, haja vista o que aconteceu. Não quer dizer que sucesso passado determina o sucesso futuro, mas vendo o que aconteceu no último fim de semana, o Fluminense todo mexido, fez um jogo muito duro com o Bahia lá em Salvador, e o Bahia teve dificuldade, tá? Para empatar o jogo. O Fluminense podia ter feito mais de 3-2 antes do Bahia ter empatado. Quando estava 2-2, o Fluminense faz o 3-2, teve até a oportunidade de fazer o 4º gol, mas aí o Luciano Juba acerta um chute ali também, que ficou muito difícil pro Fábio. Não, Flavinho, só para completar, claro. E o Bahia fez 3 gols, como é que eu vou te dizer? Fez porque tinha que fazer, porque fez o que podia para fazer isso, mas o primeiro gol, a bola bate no Bernal e entra, é um gol contra. O segundo gol, o Everton Ribeiro ia chutar pra fora, bateu no Freitas e entrou. E o terceiro gol do Luciano Juba, ele dá um chute que a bola quica e cobre o Fábio. Enfim, dentro de todas essas circunstâncias que aconteceram nesse jogo, que o Fluminense fez 3 gols muito bem feitos. O primeiro gol de jogada até ensaiada, na minha opinião, né? Um lateral bem batido pro Keno, que rola pro Cano, né? Esse aí a gente vai falar daqui a pouco dele, porque mais uma vez, voltando. Mais uma vez faz um belo gol. Enfim, em termos de equipe, estrutura física, técnica e emocional para um jogo desses, na minha opinião, o Fluminense está mais pronto. Boca, o Fernandão já destrinchou bem esse duelo de Bahia e Fluminense. E muito bem, por sinal. Agora esse duelo de Vasco, entre Vasco e Botafogo, queria te fazer uma pergunta, porque você, como um botafoguense, eu acho que você vai poder trazer esse lado pra gente. Você, como torcedor, tá? Não como jornalista, como torcedor, você preferiria 2 jogos no Maracanã ou um jogo em São Januário e o outro jogo no Newton Santos? Só pra gente deixar claro, tá, pessoal? Tá definido que vai ser o primeiro em São Januário, o segundo no Newton Santos. Mas, caso os clubes tenham essa vontade, eles podem fazer essa solicitação à CBF e ao consórcio do Maracanã também. Eu acho que nessa ordem natural seria Newton Santos e São Januário. Não tem como. Como torcedor, até como jornalista, não tem como fugir disso. Porque não tem sentido nenhum o Botafogo ter despesa, ou talvez ter seu estádio padronizado, com sua torcida fazendo um mosaico, para levar para o Maracanã, onde pode até equilibrar um confronto. Que nesse momento, tendo 2 jogos, eu acho que o Botafogo é até, de uma certa forma, favorito. Não pelo momento do Vasco, não. O Vasco, no momento, 2 anos aí, 3 anos, momentos difíceis. Mas eu acho que é 55-45. Não dá para desprezar também. Não dá para escolher tamanho de adversário. O Vasco é um grande clube do futebol brasileiro. E a camisa é muito pesada. E tem aquele negócio de tabu, que eu acho que nem não acredito mais nesse negócio de tabu, que foi coisa águas passadas. Tabu é feito para ser quebrado, né, Boca? O Botafogo poderia ter pego o Fluminense, que não ganha o Botafogo há 13 anos. E o Botafogo ter sido ficar eliminado pelo Fluminense. Aí o Vasco também está numa situação que é prioridade para o Vasco. Já que saiu da Sul-Americana e o brasileiro fica muito difícil, o Vasco tem prioridade à Copa do Brasil. Então acho que é o carro-chefe do Vasco hoje é eliminar o Botafogo. E o Botafogo, para mim, com esse elenco que tem hoje, está muito mais próximo de mata-matas do que propriamente de um campeonato mais extenso, que é o Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que não tem ainda esse elenco todo. Repito, que eu acho que contra o Fortaleza foi muito mais em função da expulsão do jogador aos 5 minutos do que propriamente o feito, né, de o time ter sido um desempenho muito ofensivo. Ainda padece muito da linha ofensiva do Botafogo. É isso, eu tô com o Boca e eu também concordo. Eu acho que, embora o Maracanã seja o palco dos times do Rio de Janeiro, eu acho que até pra gente colocar cada time na sua casa. Eu acho que o Vasco em São Januário, 20 mil pessoas, não é o mundo ideal, mas a gente sabe como é forte o Vasco dentro de São Januário com o torcedor ao lado, e o Botafogo no Newton Santos, no tapetinho, eu acho que ninguém precisa falar nada, é só olhar os últimos jogos dentro desse estádio. Concorda, Nandão, ou discorda? Se você discordar, eu vou passar pro próximo tema. Pra variar. Não, eu discordo totalmente. Eu acho que o Botafogo tem que assumir o seu favoritismo, mas o Botafogo está muito na frente hoje do Vasco, na pontuação no Brasileiro, por tudo que fez no ano passado. O elenco do Botafogo é muito mais recheado do que o do Vasco. A gente tem que
ser claro que o Vasco é uma equipe que tem uns 11, 12 jogadores ali, que na minha opinião é um bom time, um time bem competitivo, só que algumas peças de reposição, muitos jogadores machucados, muitos moleques da base que vinham para se colocar à disposição machucados, GB, o próprio Estrela que está voltando, jogadores importantes, 2 jogadores na seleção, o Luiz Gustavo e o Leandrinho. Enfim, jogadores que podiam encorpar o Vasco. E aí o Botafogo vem fazendo contratações interessantes e não pode abrir mão, concordo com ele, de jogar no tapetinho. Não pode abrir mão de usar as suas melhores armas a seu favor. E jogar no Newton Santos pro Botafogo é muito mais interessante que em qualquer outro lugar. Ufa! E para finalizar, vamos ver aqui o que o pessoal do F360 falou aí sobre esse jogo entre Botafogo e Vasco, né, aí nas quartas de finais da Copa do Brasil, tá bem interessante aí tudo que eles falaram. Vamos dar uma olhadinha aí no que eles falaram. Eu perguntar o confronto Botafogo e Vasco. Para você já não preciso perguntar. Eu acho que a distância é muito grande nesse momento, né? No plano técnico. Eu acho que a maior discrepância, a maior diferença está nesse confronto, em termos técnicos. A gente olha a qualidade técnica. Botafogo é muito mais time que o Vasco jogadores, no momento. Exatamente, né? É isso. Mas não tem a rivalidade local? Tem uma história, né, de que o Vasco tem mais vitórias ainda, né, durante toda a trajetória do confronto do que o Botafogo. Chegou um momento, acho que deve ter mudado isso, não tenho os números atualizados, que o Vasco tinha o dobro de vitórias do Botafogo. A diferença... É o clássico carioca em que mais diferença no retrospecto histórico. É o brasileiro. Não tem clássico no Brasil que tem uma diferença como o de Vasco e Botafogo. Mas... Em decisões... Em favor do momentos Vasco. decisivos, dá mais diferença fogão. com mais vitórias pro Vasco. Muito mais. Mas em decisões, o Botafogo tem uma história de se dar bem. E hoje, assim, a história fica para trás. O Botafogo é melhor time que o Vasco. Muito melhor. E assim, o Vasco nem pode se dar o luxo de jogar todas as suas cartadas numa Copa do Brasil, porque ele não pode se dar o luxo de abrir a mão do brasileiro. O Botafogo Embora já tenha cometido esse erro, priorizando a Copa Sul-Americana. O Botafogo está em 3 frentes, mas ele tem muito mais margem para trabalhar essas 3 frentes do que o Vasco tem em trabalhar com 2. Era uma situação desesperadora, muito preocupante no Campeonato Brasileiro, né? Sobre o Atlético Paranaense, quando você falou do Novak, só para registrar, né? O saudoso Novak, né? Faleceu. O Atlético tinha dois poloneses, Novak e Piekarski, jogavam naquele mesmo time. Dessa turma aí, só 2 que estão do mesmo lado nunca venceram a Copa do Brasil. Copa do Brasil inédita só para Botafogo e Bahia. Piekarski depois foi jogar no Flamengo, não foi? Jogou no Flamengo. Tem uma história, depois eu conto nos bastidores aqui, engraçadíssimo. Opa! O Eugênio tá todo enigmático. Eu não posso falar. Tendo visões. Tá no caderninho a história. Não pode, não. Tá no caderninho, tá no bloquinho. Envolve um grande amigo meu, o grande repórter Marcos Vinícius, o Mr. Bean. Mas é só nos bastidores. Essa não pode ir pro ar? Não pode ir pro ar. É uma história. Um abraço pro Mr. Bean. Uma história caliente. Repórter maravilhoso, que hoje virou apresentador também. E hoje conduz. O Mr. Bean é humorista. Não, é porque ele parece com o Mr. Bean. Ele parece com o Mr. Bean. O Marcos Vinícius, que é um brilhante repórter, agora também comunicador, e que hoje comanda lá o Carnaval da Super Rádio Tupi. É uma função que eu tive. É o Eugênio Leal dos tempos modernos? Me sucedeu, embora seja mais velho que eu. Então, olha que coisa maravilhosa, professor Ibira. Mr. Bean é o Eugênio Leal dos tempos modernos. Certo. Porque o Eugênio Leal já foi o comandante do programa carnavalesco na Rádio Tupi. Certo? Sim, a gente teve um projeto lá, graças a Deus, de muito sucesso durante 10 anos. Eu sei, eu fui em escolas de samba com você lá no Rio de Janeiro, na Viradouro, na Mangueira. Nunca tive tapete vermelho estendido assim na minha vida. Isso que eu já tinha frequentado, ido a várias quadras, mas com você parecia que eu estava chegando na Roma acompanhado pelo Totti. É assim, Eugênio portas. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Botafogo, que hoje saiu aí o sorteio da Copa do Brasil, e o time do Botafogo vai enfrentar o time do Vasco nas oitavas de finais, nas quartas de finais da Copa do Brasil. Isso mesmo, tudo nas oitavas, porque eu falei, né? O Botafogo vai jogar as oitavas contra a LDU de Quito e contra o Vasco será as quartas de finais, tá certo? Eu tô bagunçado, o Botafogo também tá em várias competições, aí fica difícil memorizar todas as competições, né? Mas voltando aqui, o Botafogo vai enfrentar o time do Vasco nas quartas de finais na Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo, se não me engano, é no comando do Vasco. Eu não sei se vai ser em Brasília ou vai ser em São Januário, mas o segundo jogo será sim no Newton Santos. O jogo da volta será na casa do Botafogo, então
é isso, saiu o sorteio, vamos ver, né? Será que agora vai sair a tão sonhada Copa do Brasil pro time do Botafogo, né? Seria muito importante, né? Nossa, seria uma sequência de anos históricos aí pro time do Botafogo. Libertadores, Campeonato Brasileiro, né, no mesmo ano. Aí agora vem uma Copa do Brasil. Seria algo extraordinário pro time do Fogão, né? E também tem essa preparação do time do Botafogo para enfrentar ele de Quito aí quinta-feira. O primeiro jogo será, né, agora sim, oitavas de finais, é Libertadores, né? O primeiro jogo será no Newton Santos, né, às 7 horas da noite. Então vamos ver aí como é que o time do Botafogo vai se comportar nesse jogo, nessa partida. E domingo o Botafogo já tem aí um clássico nacional, né? Um clássico nacional aí que é contra o time do Palmeiras, que também não vem muito bem. E o jogo será dentro do Newton Santos. Então vamos ver como é que o time do Botafogo vai se comportar também no Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que o Botafogo é o 5º no Campeonato Brasileiro, com 2 jogos a menos. Então vai ser um jogo muito bom, um jogo à parte. Também os 2 jogos no Newton Santos. Vamos ver aí como é que o time do Botafogo, o David Ancelotti, vai se comportar aí na Libertadores da América, né? Um jogo aí de oitavas de finais de Libertadores, né? Vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. Mas, e aí, o que é que vocês acharam do sorteio? Um bom adversário, né? Para o time do Botafogo. Vocês preferiam ter pegado outro time? Ou o Vasco estava de bom tamanho aí para o time do Botafogo avançar para as semifinais da Copa do Brasil? Então é isso, deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!